Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal Xavier Tech. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse monitor da Kabum que tá bombando bastante, tá tendo Mega Maio da Kabum e ele tá saindo na faixa de R$ 1.600 sem cupom, meu parceiro. Então tá no preço muito interessante, que é o melhor custo-benefício para quem quer um monitor ultra-wide num preço bacana atualmente. É este carinha aqui, tá pessoal? E também para mim, já acabei tirando o monitor da LG Ultra Gear de 34 polegadas, porque infelizmente ele deu defeito. Fiquem aí com o take que tá aparecendo aí para vocês na tela. Ele simplesmente não dá imagem, ou quando dá imagem fica pouco tempo e começa a ficar mudando as cores aí, parece um RGB muito doido. E eu também vou ter que levar lá na Liquida Preço, que é uma loja de Sorocaba, né, onde foi comprado. E eu vou ter que trocar ele por algum outro monitor para poder revender e tal, porque o meu principal vai ser agora o monitor gamer da Kabum, galera, o MG800, que muita gente fala bem, muita gente fala que é o melhor para conseguir abaixo de R$ 2.000, que ele tem um painel VA 180 Hz. Lembrando que ele é um painel curvo, então por isso que ele passa a ser VA. Dificilmente a gente vai encontrar um painel IPS desta maneira, mas o painel VA, galera, é o mesmo que eu estava utilizando no meu Ultra Gear de 34 polegadas. Então aqui mesmo já falo algumas especificações técnicas aqui, como a resolução Quad HD, né? No caso é um Ultra Wide Quad HD, por isso é 3440 por 1440. Ele tem mais taxa de hertz que o próprio monitor da LG que eu estava utilizando, que era 160. Este passa a ser 180 Hz, então para a galera do competitivo tem uma certa vantagem um pouco maior. 1 milissegundo seu tempo de resposta, a tela de 34 polegadas que é enorme. Temos as duas conexões HDMI, mais duas DisplayPort P3. Ele também tem um alto-falante de 3 watts, o que é um quebra-galho, mas a gente vai ver na prática certinho e testar. E eu vou comentando com vocês. Chegou pra mim aqui em cerca de 2 dias úteis, tá pessoal? Eu comprei através do Magazine. Tô postando pra vocês aí o preço, né galera, que eu peguei no grupo de promoções do Telegram. Inclusive o grupo vai estar aí embaixo pra vocês. É de graça pra entrar e sempre tem cupom de desconto. Mais de 14 mil pessoas, a gente tá quase batendo a meta de 15 mil pessoas no grupo Telegram e também tem o WhatsApp, tá? Então vamos tirar da caixa, fazer um unboxing e falar sobre esse monitor e colocar no meu setup também. Primeiro com a base original e depois no suporte articulado, que eu vou deixar na descrição, que também serve para esse monitor, beleza? Então, simbora pro vídeo, vem comigo. E bom pessoal, já de cara o que a gente encontra aqui é nada mais que um monitor de 34 polegadas, o que é enorme, né? Eu já tô acostumado com esse tipo de monitor, até porque a gente já pegou também o da Superframe Vision Ultra de 34 polegadas, LG Ultra Gear de 34 e agora o MG800, né? Acho que todos os monitores aí custo-benefício a gente já pegou de 34 polegadas aí atualmente, então vai ter várias reviews para você comparar e ver qual é o melhor para você. Pelo que eu vi, galera, em relação a pesquisas e configurações, o mais custo-benefício atualmente, questão de preço, e o que entrega vai ser este aqui atualmente, tá? O MG800 da Kabum. Então vamos lá, tirar ele aqui da embalagem e a gente fazer esse teste também. Bom, e logo de cara a gente consegue ver o design da parte de trás do monitor, mas a gente vai ver com mais detalhes na base. Então deixa eu ver o que tem mais aqui. Acho que nessa parte é só isso. E na parte de baixo, né, que tava contrário aqui a caixa, tá todos os acessórios do monitor e a base dele principal. Então aqui a gente vai ter os cabos, né, galera, DisplayPort, a gente vai ter também a adaptação para colocar ele no suporte articulado, que é do padrão VESA, né, que a gente já tá acostumado. Vou até tirar aqui porque eu vou precisar utilizar para colocar depois. E vem tudo plastificado, tudo bonitinho e zero, né, rapaziada? Não é open box nem nada, então nesse valor de R$ 1.600 ele já tá zero, né, rapaziada? Chega tudo certinho. Então, o cabo de alimentação, basicamente um cabo que parece muito de fonte, né, pessoal? Com tripolar, se eu não me engano, que é assim que a gente se fala. E é um cabo basicamente já convencional que a gente conhece no computador. Temos aqui as duas adaptações que estão nesse plastiquinho aqui, que é para você colocar ele no painel VESA, né? Então, caso você queira colocar ele num suporte articulado, você tem que ter essas duas adaptações que já vem com o monitor, beleza? Então se você for comprar ele usado de repente no LX ou Marketplace, pergunta se tem essa base aqui. Temos aqui também o DisplayPort, né, pessoal? Então o DisplayPort convencionalzinho, né? Parece um cabo que a gente encontra também no próprio PlayStation 5, o estilo, né? No caso do Play 5 HDMI, aqui é um DisplayPort, né, pessoal? Outro tipo de conexão que já vai levar o máximo de qualidade, né? Quad HD 180 Hz do monitor. Tem mais dois acessóriozinhos que provavelmente isso aqui a gente vai utilizar na base original. Acompanham mais parafusos também. E o próprio manual da Kabum também, tá, pessoal? Então se você não sabe fazer a montagem nem nada, aqui a gente tem o manual e provavelmente é brasileiro, né, pessoal? Porque a Kabum aqui do Brasil, então pode ver aí que a gente tem um próprio manual, caso você tenha alguma dúvida. Bom, esta é a base dele, tá, galera? É uma base de plástico, mas um plástico bem reforçado, pra falar a verdade. E, cara, isso aqui dá uma impressão que ele é realmente robusto, tá? Pelo menos o design, né? Dá uma impressão de realmente ser gamer também, tá? Não é um design tão minimalista assim, né? Tem uns detalhinhos bem legais aqui. E fora que o monitor na parte de trás dele tem um LED que fica aceso, que é o LED amarelo, né? Então aqui a gente já tem essa base que vem junto com o monitor. E o pezinho, né, pessoal? Então
Esse pezinho aqui, no caso, eu não iria utilizar, mas eu vou fazer a montagem padrão para poder mostrar para vocês no vídeo como que fica. E esta aqui é a própria base do monitor, acompanha com ele também, né? A parte de baixo, no caso, o pezinho do monitor. Bom, galera, acabei de fazer o encaixe da base, como vocês podem ver, tá? Então é muito fácil de fazer esse encaixe aqui, ó, já tá com parafuso. E assim que a gente faz esse encaixe, é só girar, que ele vai travar essa basezinha. Então o monitor já tá aqui em cima da mesa para mim, tá, pessoal? E a gente vai estar fazendo o encaixe, mas antes de fazer o encaixe, quero mostrar para vocês as conexões na parte de baixo aqui. A gente tem aqui nesse canto o HDMI 2, HDMI 1, DisplayPort 2 e DisplayPort 1 e a entrada de áudio caso você queira colocar conector P3 aí, fone de ouvido ou que você acha melhor para você utilizar. Temos aqui também mais uma conexão nesse cantinho, que é nada mais para colocar o cabo da fonte, tá, pessoal? E as informações aqui do monitor, tudo certinho. Agora vamos fazer a conexão aqui da nossa base, né, pessoal? Bom, galera, então eu acabei de montar a base original que vem no monitor, só para vocês verem como que fica, tá? E vocês podem ver aqui também, ó, que tem essa chavezinha aqui, ó, esse parafuso que vem junto com uma chavezinha, que é só você girar para fixar esse suporte, além daquilo que eu mostrei para vocês no início, né, para fazer a montagem desse pezinho. E ali a gente tem um botãozinho na parte de baixo do suporte aqui, que no caso do próprio monitor, a gente dá um clique, ele vai sair essa base e vai fazer a montagem, tá? Mas é muito simples, até porque no manual isso já tá tudo bem explicadinho, então não vai ter erro, tá? Eu não vou deixar mostrando tudo aqui pra vocês, porque senão o vídeo fica muito longo também, mas tem tudo no manual explicadinho e eu que sou mais leigo nessa questão de montagem, consegui fazer tranquilamente pra mostrar pra vocês como que ele vai ficar aqui na base original. E galera, já conectando aqui o monitor para mostrar para vocês a parte de trás dele, vocês podem ver que tem esse LED amarelo, não tem como você mudar, ele vai ficar padrão nessas cores aqui. Então se você não liga para isso também, pelo menos para mim aqui ele vai ficar na parte de trás, não vai dar para ver, vocês podem notar que ele fica com aquele LED amarelo. Ele apagou porque eu tô sem o DisplayPort conectado, nada, eu só liguei para mostrar para vocês rapidamente aqui. Agora eu vou desligar para poder colocar na tomada certa onde ele vai ficar. E bom, galera, o monitor deu a imagem pela primeira vez e como vocês podem ver aí, é uma imagem bem bonita, pelo menos aqui de primeira impressão. E outra coisa, cara, uma coisa que quase acabo esquecendo de citar é que os botões de configuração ficam aqui na parte direita de baixo, não chega a ser um analógico igual alguns monitores que a gente mostrou aqui, que nem o da LG que eu estava utilizando, por exemplo. Isso aqui não vai me incomodar, mas para algumas pessoas incomodam, né? Prefere que seja um joystick só para você controlar todas as configurações. Aqui a gente vai ter um botão para cada coisa, tá? E a configuração aqui, galera, é basicamente padrão de white label, tá? Esse menuzinho aqui de interação. Então eu já mostro para vocês com mais precisão isso também. E como ficou aqui também o nosso suporte, né, galera, oficial aqui já montado no meu setup, tá? Lembrando que a gente também tem como fazer algumas articulações nesse próprio suporte. A gente pode fazer algumas modificações e, por exemplo, a gente pode inclinar ele um pouquinho mais, ó, para cima ou para baixo, tá? Ele também vira, galera, um pouquinho para a esquerda e para a direita, como vocês podem ver também. E a gente também vai ter o ajuste de altura, ó, galera. Posso abaixar bastante, ó, ele ficou bem mais baixinho, como vocês podem ver. O LED lá atrás amarelo tá ligado também e eu posso estar subindo um pouquinho, ó, o monitor. Então ele tem ajuste para as laterais, né, inclinação também e ajuste de altura. Então ele é bem ajustável no próprio suporte que vem, o que é bem interessante para a galera que vai utilizar esse próprio suporte dele. E aqui também numa base que eu deixo aqui no meu setup, né, galera, ele também serviu muito bem. Vocês podem ver que ficou, né, não pegou tanto espaço assim, né, tem monitores que pegam bem mais espaço e eu posso colocar ele um pouquinho mais para trás também, né, pessoal. Só tomar cuidado com não derrubar um monitor, tá? Então ele vai ficar praticamente aqui quase sob medida, né, galera, para estar utilizando se fosse utilizar nessa base original. Mas agora que eu já fiz a instalação e mostrei para vocês aqui, vou tirar só uma foto para nossa thumb e agora a gente vai colocar no suporte articulado e ver como que ele vai ficar também. E bom, galera, o monitor já está instalado no suporte articulado e agora ficou bem mais clean, como vocês podem ver aqui, pelo menos, né, no meu setup. Rapaziada, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é basicamente como se fosse um hack do monitor em si, mas também funciona para o LG Ultra Gear, caso você queira. Em vez de você deixar o seu monitor 180 Hz ou 160, sei lá, o que você quiser, em vez de você deixar o seu monitor 180 Hz, galera, faz um teste aí de deixar ele 144 Hz, lembrando que tem que ter essa configuração no painel de NVIDIA, não sei se a AMD também funciona, mas você definir aí o seu monitor a 144 Hz na resolução nativa dele, e aqui a profundidade de cor de saída, você tem que ativar essa opção utilize configurações de cor da NVIDIA, e a profundidade da cor de saída vai aparecer aqui 10 VPC, que nada mais que os 10 bits, e você vai ter uma intensidade de cores bem melhor, galera, do que o próprio original do monitor, tá? Mas isso só funciona se você deixar a 144 Hz, tá? Se, por exemplo, eu colocar aqui, ó, 165, vamos colocar aqui como exemplo, ó, só para vocês verem aqui, tem umas marquinhas de dedo porque eu tava instalando suporte articulado, tá? E, ó, não tem opção de 10 bits, tá, galera? Caso você queira uma intensidade de cor melhor para jogos campanha, né, não vai estar jogando nenhum jogo competitivo, você pode estar deixando em 144 Hz e deixar a profundidade de cor de saída em 10 bits. Você vai ter uma intensidade, né, muito mais densidade de cores aí, tá, pessoal? Mas eu vou deixar aqui, ó, o 180 Hz original, né, só pra gente fazer o teste certinho e de repente, caso eu queira deixar aí o 144, eu deixo lá e mudo também, tá?
Então aqui a gente vai ter o 180 Hz 10 bits original e tá funcionando aqui também. Então configurações aqui, galera, vocês podem ver que tá tudo bonitinho, certinho. Temos aqui também a configuração avançada. Vou mudar aqui, olha lá, o 180 Hz 8 bits. Para funcionar em intensidade de 10 bits é aquilo que eu falei para vocês, deixar 144 Hz e mudar no painel da Nvidia lá, beleza? Então aqui temos o 180 Hz funcionando certinho aqui, tá, pessoal? Vou limpar um pouquinho a tela aqui para vocês verem que tem umas marcas de dedo, né, porque eu tava instalando ele no suporte articulado. E agora eu vou testar para vocês, ver o menu tudo certinho e falar minha experiência com o monitor. Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui em relação às configurações que a gente consegue fazer no monitor, tá? Então aqui no próprio menu a gente tem como navegar aqui nos botões que tem na lateral. E aqui a gente tem configuração de jogo, né, modo padrão, RTS, modo Arena FPS, Arena MOBA, Adaptive Sync, né, que também sincroniza com a Nvidia, equilíbrio de sombra. Temos a configuração de imagem, onde você pode mudar a tonalidade do brilho, o contraste. Temos o DCR ali, modo do contexto, luz azul fraca, nitidez e mais opções aqui também na configuração de cor, tá, galera? Se você gosta de uma cor mais quente, natural, fria, você pode estar configurando. PIB e PBP, a gente também pode estar fazendo essa configuração, como por exemplo, galera, a gente pode estar colocando duas conexões, né, tanto o DisplayPort quanto a HDMI, e ele vai simular uma outra tela aqui nessa lateral aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo ativar, só por motivo de teste, né, galera, pra gente ver aqui se consegue, ó. Tá vendo? Modo PIP, ó, só pra vocês verem aqui, tá, galera? Vou colocar só pra vocês terem uma base de como funciona, tá? Então, olha só, a gente tá tendo uma imagem aqui, se eu estiver conectando aqui, ó, um outro DisplayPort ou HDMI, vai aparecer aqui pra vocês verem, galera, uma outra imagem, né? Então ele vai simular como se tivessem dois monitores sendo utilizados, tá? Temos também o modo PBP, galera, aí como vocês podem ver, esse modo aqui, pessoal, ele vai simular como se fosse dois monitores divididos aqui, tá? Então ele tá carregando, ó, e você pode conectar uma outra entrada aqui e ele vai simular duas conexões, tá? Então você pode, por exemplo, colocar aqui o seu PC e aqui do lado você tá jogando alguma outra coisa, fazendo alguma outra tarefa, você pode estar colocando também aqui como se fosse um outro monitor. Muito legal também essa função. Mas como eu não vou utilizar nenhuma dessas funções, galera, eu vou deixar desligado e voltar para o padrão aqui que ele tá. E continuando as configurações aqui, pessoal, a gente também tem a opção de OSD, então a gente pode deixar português do Brasil que já veio, configurações aqui do nosso painel, né, em si, outros ajustes também. O sinal de entrada tá automático, 180 Hz, tudo funcionando perfeitamente. Tem um modo mudo aqui, como vocês podem ver, ligação automática, tá? Como redefinir, né, caso você ache que tenha feito alguma configuração errada, informações, né, que mostra a informação do monitor e etc, tá? Então vou voltar aqui, galera, e agora temos configuração de jogo, tá? Então ele tá no modo padrão ligado, tá? Então a gente pode estar mudando o modo aqui, ó, pessoal, vou colocar ligado aqui, ó, modo RTS RPG, ou posso estar ligando no modo FPS. Ele vai ter várias presets aí já configurados, tá? E o Adaptive Sync tá desligado. Eu vou ligar aqui para ver se vai ter alguma mudança ou não na gameplay. Tem mais configuração aqui, galera, como tempo de resposta, tá no ultra rápido, taxa de atualização aqui, para mostrar a taxa de atualização, galera. Então aqui a gente tem como configurar onde você quer que mostre, né, em tempo real a taxa de atualização do seu monitor. No caso, né, eu não vou ativar isso aqui, vou deixar desligado, né? Vou deixar desligado aqui. Mira de jogo, isso aqui é para você acabar roubando aí do jogo, vamos dizer assim, para ficar uma mira sempre ali no meio. Tempo de jogo, também tem como você configurar o tempo do seu jogo. HDR, tá, galera? Então, ó, padrão HDR, só para vocês verem, tá? Então eu deixei aqui o padrão HDR e a gente também pode colocar no Windows, tá? Então basicamente tem um menu bem interativo, um padrão aí, monitores white label, e a gente tem como tá colocando também o HDR aqui. Vamos ativar para ver se vai ficar legal. Vai carregar aí, galera. E, cara, é um HDR bem zoadinho, né? Bem acinzentado. Eu particularmente não gosto, pode ver que ficou bem forçado a imagem ali e, na minha opinião, não vale a pena você ativar o HDR desses monitores white label, tá? Então eu vou deixar desativado o meu aqui, tá? Sem HDR, e vou fazer alguma configuração de cor aqui, mudar um pouquinho a saturação e tal, da maneira que eu gostar, e daqui a pouco eu volto. E galera, aqui temos o teste, né? Que a gente vê se tem muito ghost ou não no monitor. E eu vi inclusive o teste do Fraguas, tá? Que inclusive este monitor aqui teve um resultado melhor que o Ultra Gear em relação ao ghost, tá? Monitores aí, IPS, VA, galera, todos os monitores a gente vai sentir um pouquinho de ghost, tá? Mas alguns vai ter muito mais, alguns muito menos. Então vamos testar aqui, eu vou colocar na melhor câmera que eu tenho aqui, que é essa 1x aqui, e vamos tentar acompanhar, ó, que a gente nota que tem sim um pouquinho de ghost, né? Esse rastro aí um pouquinho mais escuro nessa nave do ETzinho, e você consegue ver que sim, ele tem um pouquinho de ghost, né, pessoal? Mas assim, eu fiz um comparativo aqui, tá, galera? Vou até pegar aqui para vocês a imagem. Ó, pessoal, esse exemplo aqui eu peguei do canal do Fraguas, tá? Inclusive ele também pegou esse monitor aqui para estar jogando em modos campanha. E olha só, o Samsung Odyssey G5, né, que é muito mais caro que o MG800 da Kabum, ele tem muito mais ghost, é muito mais perceptível isso, tá? E olha o da Kabum a diferença, né? E a gente acabou de ver na prática também ali no navegador que eu coloquei para vocês, que realmente aqui tem muito mais ghost, tá? E até mesmo o da LG, galera, eu até gravei aqui, né, porque eu fiz um teste aqui, pessoal, e olha só, o da LG também tem um ghostzinho ali, tá? Ó.
embora o Ghost seja menor, né? No caso, o que mais tem Ghost mesmo aí dos monitores ultra-wide, galera, pelo jeito, é o da Samsung Odyssey G5, o da Kabum e o da LG tá meio que pau a pau, mas pelo que eu vi ainda o da Kabum se sai melhor nessa questão de Ghost aí, sendo que é um monitor mais barato, que loucura, né? E todos sim tem seu painel VA, mas no caso esse aqui tem um painel de 180 Hz. Então, a primeiro momento ele tá sendo um custo-benefício absurdo, né, pessoal? E sim, ele tá atingindo seus 180 Hz também. E chegou o momento de fazer o teste de Dead Pixel, né, pessoal? Então vou fazer o teste aqui, ó, vamos ver na imagem branca aqui se eu vou encontrar algum Dead Pixel. Geralmente é na imagem preta e a gente também já vê se tem algum vazamento de luz. Então vou mudar aqui para a imagem preta, galera. Olha só, aqui a gente tem um painel, galera, VA, né, que nem eu comentei com vocês, o que geralmente o contraste é muito bom também, né, muito melhor do que um painel IPS, por exemplo. Geralmente o preto é meio acinzentado e o painel VA ele tem essa vantagem aí contra o IPS, pelo menos nessa questão aí da tonalidade do preto, tá? E também não tô notando nenhum vazamento de luz, você pode ver que nem na lateral, aproximando aqui, tem vazamento de luz nenhuma, minha unidade veio muito boa, inclusive, né? Você pode ver que só tem algumas manchinhas aí de dedo, e também é porque eu tô com a janela, né, aberta, né, pessoal? Então vou apagar aqui também antes pra gente conferir 100% isso. E pessoal, com a janela fechada, vou fechar a porta aqui do quarto também, só pra gente conferir isso. Com a janela e porta fechada, galera, a gente consegue conferir aí que ele não tem esse vazamento de luz que a gente vê nos modelos aí IPS, tá? Você pode notar aí, tá, pessoal, que ele não tá tendo, ó, nem de perto aqui vazamento de luz. Então essa unidade minha aqui pelo menos tá muito boa, tem um reflexozinho que vocês estão vendo ali, mas não é vazamento de luz isso, tá? É só os RGB mudando ali. Então, cara, sensacional, o painel veio intacto, tudo certinho, sem o vazamento. Bom, galera, a gente também vai notar algumas vantagens e desvantagens também do painel ultra-wide, né? Por exemplo, se eu fosse assistir algum vídeo aqui no YouTube, né, pessoal, vou colocar em tela cheia aqui, por exemplo, tá? A gente vai notar que alguns vídeos a gente vai ter essa famosa borda preta dos lados aí, tá? E não são todos os vídeos ou todos os jogos que vai ter a borda preta, são alguns vídeos que são gravados em telas ultra-wide que vai funcionar perfeitamente para você assistir. E também tem alguns, galera, jogos que tem a compatibilidade com a tela ultra-wide e você vai conseguir ter essa expansão. Vou colocar um de exemplo. E aqui temos o Fortnite numa tela 4K ultra-wide que foi gravado. Esse aqui é um vídeo do YouTube que tá rodando, né? Só para vocês verem como exemplo, né? Vou tirar um pouquinho aqui do zoom e olha só como fica legal de você assistir ou jogar, né, nesse tipo de tela quando tem esse suporte, né? Realmente bem surpreendente, né, pessoal? Então, só para vocês terem uma base que realmente fica bem interessante. Eu já tenho experiência de jogar com telas ultra-wide, né? Free Fire, Fortnite, GTA, vários jogos que eu jogo aí no PC. E, cara, a grande parte deles tem suporte a ultra-wide, tá? Então não tem esse problema. Como GTA, o Free Fire também eu consigo, Fortnite. Então os jogos, a maioria deles que eu jogo também tem suporte. Red Dead Redemption é um jogo ou outro que geralmente é competitivo que não tem um suporte a ultra-wide, tá? Mas se você comprar um monitor como esse, acho que a maioria dos jogos que você vai jogar é jogo campanha que sim tem o suporte, né? Por exemplo, eu pretendo comprar o volante G29 da Logitech para colocar aqui e jogar alguns simuladores, cara. Vai ficar muito bacana com essa tela aí, inclusive, tá? Então, a experiência, a tonalidade de cores aqui, que eu não fiz uma configuração 100% ainda, mas tá bem legal. Isso que tá tudo aceso aqui, né, pessoal? Geralmente a experiência gamer mesmo que a gente vai ter é uma experiência quando tá tudo apagado, né? No modo gamer com os LEDs ligados. E, cara, é uma tela bem interessante e pelo preço dela, com certeza, pelo menos na minha opinião, é disparada a melhor custo-benefício no momento que a gente vai ter aqui é o MG800 da Kabum. E notem que o contraste, né, galera? O contraste, a saturação tá bem equilibrado e você pode estar melhorando também, configurando o painel ou até mesmo aplicando algumas coisinhas da NVIDIA, né, pessoal? Eu deixando desse jeito padrão, para mim já tá bem legal. Talvez eu mude um pouquinho a questão da saturação, vou aplicar pela NVIDIA uma saturação um pouquinho mais forte que eu gosto bastante, tá? Então, aqui para mim, cara, o painel tá perfeito, tá, rapaziada? E galera, eu vou colocar para testar aqui agora o alto-falante para vocês terem uma base, tá? É um alto-falante de 3 watts, então quebra um galho aqui para vocês, tá? Bom, galera, finalizamos por aqui, né, em questão do teste do monitor. E realmente, cara, pro vídeo não ficar tão longo assim, é só mais uma experiência, né, passando a minha visão pra vocês sobre esse monitor, que realmente eu curti bastante, cara. A minha opinião aí é que vale sim a pena, é o melhor custo-benefício ultra-wide do mercado atualmente. E aproveita enquanto ele tá nesse preço aí de 1.600 no dia que eu tô gravando esse vídeo. E também fica atento no grupo de promoção que a gente postou ele por 1.439 no Magazine Luiza, beleza? Então, deixa o like fortalecer, se inscreve, ativa o sininho, o link do monitor vai estar embaixo, comente sua opinião. Valeu, foi nóis e fui!